Olá! Nesta aula, faremos uma revisão de conceitos sobre as transformações lineares, e isso será feito através da resolução de alguns exercícios. Comecemos com o primeiro. São dadas duas funções e pede-se para determinar quais são transformações lineares. Comecemos com o item D. Então, o que você está fazendo é associar o polinômio ax² mais bx mais c ao polinômio ax³ mais bx² mais c. Vejam que com isso eu estou associando um vetor de P2, um polinômio de grau menor ou igual que 2, com um polinômio de grau 3, quer dizer, com um polinômio de grau menor ou igual que 3, que é esse polinômio que está aqui. Pede-se para verificar que a t é uma transformação linear. Logo, t do polinômio ax² mais bx mais c é esse polinômio, ax³ mais bx² mais c. Então, vamos tomar dois vetores de P2, P e Q, polinômios de grau menor ou igual que 2, e alfa, um número real. Vamos supor que P é esse polinômio, ax² mais bx mais c, Q é esse polinômio, dx² mais ex mais f. O polinômio alfa vezes P é dado aqui, e o polinômio P mais Q é obtido somando os dois polinômios e agrupando os termos semelhantes. Nesse caso, T de P é esse valor, T de Q é este valor que está aqui, T de P mais Q é indicado aqui. Vejam que T de ax² mais bx mais c, vejam que aqui é o coeficiente de x², vejam que aqui corresponde ao coeficiente de x, e vejam que esse c é o mesmo c que estava aqui. Logo, T de P mais Q está aqui. Vejam que o coeficiente de x² seria A mais D. Depois, aqui eu tenho o coeficiente de x, portanto, vale B mais E. E aqui, este termo e esse são iguais, portanto, este termo aqui é o próprio C mais F. Só que este vetor eu poderia tê-lo agrupado como a soma desses dois polinômios. O primeiro é exatamente t de p e o segundo é exatamente t de q. Logo, t de p mais q é t de p mais t de q. Agora, t de alfa vezes p é t desse polinômio. E t desse polinômio vai ser este coeficiente que multiplica x², este coeficiente aqui que multiplica x², e aqui vejam que alfa vezes c está aqui, é o mesmo vetor que aparece aqui. Logo, eu poderia ter colocado esse escalar alfa em evidência e eu teria que t de alfa p é alfa que multiplica t de p. E, portanto, t é uma transformação linear. T de p mais q é t de p mais t de q. T de alfa p é alfa vezes t de p. Logo, t é uma transformação linear. O que eu preciso fazer no item seguinte é verificar se t satisfaz a essas duas condições de transformações lineares.
Então, para isso, eu vou ter duas matrizes, U e V, matrizes quadradas de ordem 2. T de U vai ser o determinante dessa matriz. T de V é o determinante dessa matriz. U mais V é obtido somando as duas matrizes. T de U mais V é o determinante dessa matriz. Só que, se você fizer T de U mais T de V, essa soma é diferente desse determinante que está indicado aqui. E, portanto, T de U mais V é diferente de T de U, esse aqui é T de U, mais T de V. E, portanto, T não pode ser uma transformação linear, certo? Ok. Vejamos, no segundo exercício, pede-se para calcular a lei de formação da transformação linear que vai do R2 para o R2, que satisfaz T de 1, 1 igual a 3, 2, 1, e T de 0 menos 2 igual a 0, 1, 0. Então, pede-se para calcular T de 1, 0 e T de 0, 1, e em seguida para calcular a transformação linear S, que satisfaz essas três condições. E, por fim, encontre uma transformação linear P, tal que P é igual a composta S composto com T. Bom, se eu quero calcular T de xy, eu preciso começar escrevendo o vetor xy como combinação linear desses dois vetores, 1 e 0 menos 2. Então, eu escrevo o vetor xy como combinação linear dos vetores v1 e v2, substituo v1 e v2, efetuo os cálculos. Vejam que, igualando este vetor com este vetor, eu obtenho um sistema linear, C1 igual a x, e C1 menos 2C2 deve ser igual a y. Esse sistema pode ser resolvido facilmente por substituição, obtenho C1 e obtenho C2. Observe que, se eu quero calcular T de xy, basta eu calcular T do vetor xy, T do vetor v1 e T do vetor v2. Então, vejam que T de xy é T desta combinação linear, C1v1 mais C2v2. Cada um dos escalares pode ser colocados para fora. Substituo C1 e C2, T de V1, no nosso caso, é 3, 2, 1, T de V2 é 0, 1, 0, que são as condições dadas aqui em cima. Novamente, efetuo os cálculos indicados e, portanto, T de xy é o vetor 3x, 5x menos y sobre 2 e x. E essa é a expressão, a lei de formação da transformação linear, ok? Se no item B pede-se para calcular T de 1, 0 e T de 0, 1, então basta substituir o ponto nesta expressão que está aqui. Logo, T de 1, 0, substituo x por 1 e y por 0. T de 0, 1, substituo x por 0 e y por 1. E o exercício está resolvido, ok? De maneira similar, a gente pode resolver o item C. Vejam que no item C eu tenho agora uma transformação linear que vai do R3 para o R2, que satisfazem a essas três condições.
Se eu quero calcular S de x, y, z, eu tenho que escrever o vetor x, y, z como combinação linear deste vetor e desse vetor que está aqui. E é o que eu vou fazer. Vou pegar um vetor genérico, x, y, z, e escrever como combinação linear desses três vetores. Efetuo os cálculos indicados e, igualando este vetor com este vetor, eu vou obter um sistema linear, que pode ser resolvido ou por escalonamento ou por substituição, da maneira que preferirem, e obtenho os valores de K1, K2 e K3. Logo, S do vetor x, y, z é S dessa combinação linear. Cada um dos escalares pode ser colocados para fora. Logo, eu obtenho essa expressão que está aqui. Só que S de 3, 2, 1 é dado, S de 0, 1, 0 é dado, e S de 0, 0, 1 também é conhecido. Substituindo, portanto, K1, K2 e K3 e os valores de S de 3, 1, 3, 2, 1, S de 0, 1, 0 e substituindo o valor de S de 0, 0, 1, eu obtenho essa expressão que está aqui. E efetuando os cálculos indicados, multiplicando os vetores e depois somando os vetores obtidos, eu obtenho essa expressão, que é a expressão de S de x, y, z. Portanto, S de x, y, z é essa expressão que está aqui, ok? Depois, voltando um pouquinho no enunciado, eu preciso calcular a transformação linear P que satisfaz P igual a S composto com T. Então, eu preciso calcular a função composta, a transformação linear composta S bola T. Para isso, eu posso fazer de duas maneiras diferentes. Primeiro, pela definição de função composta. Vejam que P de um vetor xy é a composta S bola T de xy, que por definição é S calculado no ponto T de xy. Só que T de xy é essa expressão que está aqui. Calculo S deste vetor, vejam que S de um vetor vai ser a primeira componente dividido por 3, depois 5 vezes a primeira componente, menos 6 vezes a segunda componente, dividido por 3. Portanto, S da primeira componente dividido por 3 sobra só x. Depois, se eu fizer 5 vezes a primeira componente, ou seja, 5 vezes 3x, menos 6 vezes a segunda componente, ou seja, menos 6 vezes isto aqui. E divido por 3, sobra só o y. Efetuem os cálculos. Portanto, a composta P de xy vale o próprio xy. Agora, outra forma de se resolver esse exercício seria utilizando as matrizes das transformações lineares nas bases canônicas. Vejam que T de 1, 0 vale esse vetor que está aqui, basta substituir na expressão de T o x por 1 e o y por 0, e T de 0, 1 vai ser 0, menos meio e 0, só substituir o ponto na expressão de T. Vejam que na matriz de T,
a matriz da transformação linear T vai ter este vetor como primeira coluna, que está aqui. E este vetor vai me dar a segunda coluna da matriz de T nas bases canônicas, ok? De maneira similar, eu faço para a transformação linear S. T de 1, 0, 0, substituo o ponto. T de 0, 1, 0, substituo o ponto. E S de 0, 0, 1, substituo aqui o ponto. Vejam que a matriz de S nas bases canônicas, esta aqui vai ser a primeira coluna, essa a segunda coluna e essa a terceira coluna. Logo, a matriz de S na base canônica é dada como segue. Agora, eu sei que a matriz da transformação linear composta é o produto dessas duas matrizes. Ou seja, a matriz da transformação linear composta é o produto da matriz de S pela matriz de T. Logo, a matriz de P é obtida multiplicando a matriz de S pela matriz de T, efetuando os cálculos da identidade. Só que se você quiser calcular a expressão de P de xy, basta pegar a matriz de P na base canônica e multiplicar pelo vetor coluna xy. Multiplicando os dois vetores, eu obtenho o próprio xy. Ou seja, P de xy é o próprio vetor xy, como a gente já tinha calculado anteriormente. Ok. No próximo exercício são dadas duas bases, uma base do R2 e uma base do R3. Estão indicadas aqui. Sabe-se que a matriz da transformação linear T da base alfa para a base beta é essa matriz que está aqui. Então vejam que eu conheço a base alfa, conheço a base beta e conheço a matriz da transformação linear. Pede-se primeiro para achar a expressão de T. Quando eu digo ache T, significa que calcule T de xy, né? Desculpa, T de xyz. T, no caso, vai do R3. Sabendo que S é essa, tem essa expressão, S é essa transformação linear, pede-se a matriz de S da base alfa para a base beta. E aí, por fim, pede-se para calcular uma base gama, uma base do R3, tal que a matriz de T da base alfa para a base gama é dada por essa matriz que está aqui indicada. Muito bem. Vamos analisar a matriz de T. Vejam que como que essa matriz foi obtida? Vejam que eu calculo T do primeiro vetor, escrevo como combinação linear dos elementos da base beta e os coeficientes que aparecem aqui na primeira coluna são exatamente os coeficientes da combinação linear. Vou repetir. Como que essa primeira coluna foi obtida? Eu calculo T do primeiro vetor da base, escrevo como combinação linear na outra base e os coeficientes da combinação linear são dados nesta primeira coluna. Efetuo os cálculos. Está aqui.
basta efetuar as operações e somas indicadas. Para eu calcular t de 0,2, vejam que t de 0,2 se relaciona aqui com a segunda coluna. E como que t de 0,2 é obtido? Eu escrevo o vetor como combinação linear da base beta e os coeficientes da combinação linear vão aparecer exatamente aqui na segunda coluna. Efetuando os cálculos indicados, eu obtenho essa expressão. Novamente, conheço t de 1 menos 1, conheço t de 0,2, eu preciso calcular t de xy. E isso vai ser feito escrevendo o vetor xy como combinação linear desses dois vetores aqui. Então, escrevo o vetor xy como esta combinação linear, efetuo os cálculos indicados e igualo este vetor com este vetor. Obtenho um sistema linear, cuja solução é indicada aqui, por exemplo, por substituição. Vejam que o vetor xy se escreve como esta combinação linear, portanto, t de xy é t da combinação linear. Os escalares podem ir para fora, então vai ficar C1, t de 1 menos 1, mais C2, t de 0,2. C1 e C2 são conhecidos, t de 1 menos 1 e t de 0,2 foram calculados e basta substituir. C1 e C2, t de 1 menos 1, t de 0,2. Multiplicando aqui os vetores e depois somando os vetores obtidos, eu obtenho essa expressão. Logo, t de xyz é dada por essa expressão que está aqui indicado. Certo? Agora, nesse caso, eu tenho essa expressão, S de xy, e não percamos de vista que o que eu quero saber é qual seria a matriz de S da base alfa para a base beta. Então, eu preciso calcular a matriz de S da base alfa para a base beta. Opa! Muito bem. Essa é a expressão de S. Para eu calcular a matriz de S na base alfa, eu calculo S no primeiro vetor da base alfa, substituo e obtenho este vetor. Em seguida, escrevo como combinação linear na base beta e os escalares C1, C2 e C3 vão me dar exatamente a primeira coluna. De maneira similar, eu calculo S no segundo vetor da base alfa, substituo e obtenho esse vetor, o qual eu decomponho como combinação linear dos elementos da base beta e os coeficientes que eu vou obter vão me dar exatamente a segunda coluna da matriz de S. Os coeficientes C1 e C2 e C3 vão ser calculados resolvendo dois sistemas lineares. Vejam que aqui eu posso efetuar os cálculos indicados. Aqui também eu posso efetuar os cálculos indicados. Vejam que igualando esses dois vetores, este com esse, eu obtenho um sistema linear e calculo os coeficientes C1, C2 e C3, e igualando este vetor que está aqui com este vetor que está aqui, eu calculo C4, C5 e C6, que vão me dar a segunda coluna. É exatamente o que eu fiz. Igualando
igualando os vetores, eu vou obter esses dois sistemas lineares, que podem ser resolvidos por escalonamento, obtendo esses escalares. Vejam que esses escalares ordenadamente vão me dar a primeira coluna da matriz de S, e esses coeficientes ordenadamente vão me dar a segunda coluna da matriz de S. E, portanto, essa é a matriz de S da base alfa para a base beta. Agora, no item C, pede-se para determinar a matriz de T da base... Não, desculpa. É para calcular uma base gama. Preciso calcular uma base gama de maneira que a matriz de T da base alfa para a base gama seja dada por essa expressão. Bom, a base alfa já era conhecida. 1 menos 1, 0, 2. Gama precisa ser determinada, portanto, gama vale, em princípio, o 1, o 2 e o 3, que precisam ser determinados. Bom, como que essa coluna foi obtida? Vejam que essa coluna é obtida calculando T do primeiro vetor da base alfa, escrevo como combinação linear dos elementos da base gama e os coeficientes da combinação linear são dados aqui, 1, 0 e 0. A segunda coluna é obtida como? Calculo T no primeiro vetor da base alfa, escrevo como combinação linear dos elementos da base gama e os coeficientes que vão aparecer são exatamente os coeficientes da segunda coluna. Com isso, eu observo que o vetor U1, que está aqui, é T de 1 menos 1, que a gente já conhecia. Basta calcular usando a expressão de T, pego a expressão de T e substituo no ponto, obtenho T de 1 menos 1. Esse, portanto, é o 1. Vejam que o U3 que está aqui, observem que essa segunda linha está me dizendo o quê? Que o vetor U3 é T de 0,2. T de 0,2 é calculado substituindo o ponto na expressão de T. Então, tenho aqui o U1, tenho aqui o U3. Agora, quem seria a base gama? Na verdade, eu poderia escolher gama, o U1 é fixado, o U1 tem que ser esse vetor, o U3 tem que ser igual a esse vetor, só que eu poderia escolher qualquer vetor U2 de maneira que o 1, o 2 e o 3 sejam LI. Vejam que para ser uma base, o 1, o 2 e o 3 precisam ser LI. O 1 está aqui, o 3 está aqui, e o que eu preciso fazer é escolher um vetor U2 de maneira que esse conjunto seja LI. Por exemplo, existe uma infinidade de vetores que cumprem essa condição. Eu poderia, por exemplo, pegar o 2 como 0, 1, 1. Por quê? Porque se você pegar, vejam que aqui eu tenho o 1, aqui eu tenho o 3 e aqui eu tenho o 2. Calculando o determinante dessas linhas, o determinante é diferente de 0. Portanto, esses três vetores são LI. E, consequentemente, eu posso escolher o U2 como sendo este vetor. Na realidade, eu poderia ter escolhido qualquer vetor, poderia ter colocado qualquer vetor aqui na segunda linha.
o vetor O2 é qualquer vetor que colocado aqui resulte em um determinante não nulo. Então, poderia, por exemplo, ter escolhido poderia ter escolhido a base gama como sendo formada por esses três vetores. Ok. Agora a gente vai resolver o próximo exercício. É dado o espaço vetorial das matrizes 2 por 2 com respeito à base canônica. Beta é a base canônica do espaço das matrizes 2 por 2. E aqui diz que T é uma transformação linear que vai do espaço das matrizes 2 por 2 no R2, onde T da matriz ABCD é A mais D, B mais C. Pede-se no item A para calcular a matriz de T da base beta para a base alfa, onde alfa é a base canônica do R2. Sabendo que S é uma transformação linear que vai do R2 para o espaço de matrizes, e sabendo que a matriz de S da base alfa para a base beta é essa aqui, calcule a expressão de S e, se existir, calcule um vetor do R2 tal que S de AB seja igual a esta matriz. Vamos começar resolvendo o item A. Vejam que no item A, pede-se para calcular T da base alfa a matriz de T da base beta para a base alfa. Vejam que eu começo calculando T nos vetores da base beta. Então, T na base beta, T no primeiro vetor da base beta, calculo T no segundo vetor da base beta, calculo T no terceiro vetor da base beta e assim sucessivamente. Substituindo estes vetores na expressão de T, eu obtenho T desta matriz é 1, 0, T do segundo vetor é 0, 1, T do terceiro vetor é 0, 1, T do quarto vetor é 1, 0. Se eu quero calcular a matriz de T, eu preciso agora pegar este vetor e escrevê-lo como combinação linear dos elementos da base canônica. Se E1 e E2 são os dois vetores da base canônica, vejam que esse vetor é 1 vezes E1 mais 0 vezes E2. Logo, os coeficientes 1 e 0 vão ser exatamente a primeira coluna da matriz. Similarmente, eu tenho que 0, 1 se escreve como 0 vezes o primeiro vetor da base canônica, mais 1 vezes o segundo vetor da base canônica. E os coeficientes vão me dar exatamente a segunda coluna da matriz. E assim, do mesmo modo, 0, 1 se escreve como combinação linear da base canônica, de maneira natural. E aqui também, vejam que os coeficientes vão me dar exatamente as colunas da matriz de T da base canônica das matrizes da base canônica do R2. Então, vejam que essa seria, portanto, a matriz de T da base beta para a base alfa. Agora, no segundo item, pede-se o seguinte: sabendo que S é uma transformação linear que vai do R2 para V, ou seja, que associa vetores do R2 com matrizes 2 por 2, e sabendo que a matriz de S da base alfa para a base beta
é dada por esta matriz, eu preciso primeiro calcular quanto vale S de um vetor genérico AB, por exemplo, e eu preciso verificar se existe algum vetor AB tal que S de AB é igual a isto. Vejam que, nesse caso, eu conheço a matriz de S. Como que essa matriz foi obtida? Vejam que eu começo escrevendo S no primeiro vetor de alfa, escrevo como combinação linear dos elementos da base beta e os coeficientes dessa combinação linear vão ser dados aqui. Vejam que 2, 1, menos 1 e 0. Então, esses coeficientes que estão aqui são exatamente os coeficientes que aparecem na combinação linear. De maneira similar, vejam que eu preciso calcular S no segundo vetor da base alfa. Então, S no segundo vetor da base canônica. Os coeficientes da combinação linear estão indicados aqui. Vejam que são 1, menos 1, 0 e 1. Substituindo V1, V2, V3 e V4, eu obtenho essa expressão que está aqui. Vejam que nesse caso, V1, V2, V3 e V4 são esses vetores que estão aqui na base beta. Muito bem. Aí, o passo seguinte, se eu quero calcular S de AB, eu preciso escrever o vetor AB como combinação linear dos elementos da base alfa, da base canônica. Com isso, eu obtenho que S de AB é igual a S de 1, 0, mais B, S de 0, 1. Só que S de 1, 0 eu conheço, S de 0, 1 eu conheço. Logo, S de AB, substituo S de 1, 0, S de 0, 1, efetuo os cálculos indicados e, portanto, obtenho que S de AB é dado por esse valor que está aqui. Essa, portanto, é a expressão de S. S de AB é a matriz 2A mais B, A menos B, menos A e B. Perfeito. E aí, o passo seguinte é verificar se existe algum vetor AB tal que S de AB seja igual à matriz identidade. S de AB está aqui, quero que seja igual à matriz identidade. Vejam que, igualando os dois vetores, eu obtenho que esse sistema linear aqui, vejam que este termo tem que ser igual a 1, este termo tem que ser igual a 0, este termo é 0 e esse termo é 1. Só que esse sistema linear, ele não possui solução e nem era necessário escalonar para obter isso, porque se você fizer A igual a 0 e B igual a 1, A menos B não daria 0. Logo, esse sistema não possui solução. Em casos mais complicados, você poderia escalonar sem problemas. Agora, se o sistema não possui solução, isso significa que não existe nenhum valor de A e de B, tal que S de AB seja igual a esta matriz. Conclusão, não existe nenhum vetor AB do R2, tal que S de AB é igual a esse vetor. No próximo exercício, temos definido uma transformação linear D de P3 em P3, ou seja, que associa polinômios de grau menor ou igual que 3
a polinômios de grau menor ou igual que 3, cuja lei de formação é dada por d de f é a derivada segunda de f. Preciso provar que D é uma transformação linear e pede-se uma base para o núcleo de D. Primeiro, eu vou tomar dois vetores f e g pertencentes a P3 e alfa, um número real. F é um polinômio de grau menor ou igual a 3, digamos este. G é outro polinômio de grau menor ou igual que 3. A soma dos dois é obtida somando e agrupando os termos semelhantes. Se eu derivar duas vezes a função f, eu vou obter d de f, que é essa expressão. A derivada segunda de g é obtida derivando duas vezes essa expressão, que vai dar isto que está aqui. Se eu sou d de f mais g, é a derivada segunda de f mais g. Derivando f mais g duas vezes, eu obtenho essa expressão, que nada mais é do que a soma dessas duas expressões, d de f mais d de g. Alfa vezes f é simplesmente pegar o polinômio f e multiplicar por alfa. D de alfa f é a derivada segunda dessa expressão, que está aqui. Poderia ter colocado o alfa em evidência. Essa expressão que está entre parênteses é exatamente d de f. Então, observem que d de f mais g é d de f mais d de g. D de alfa vezes f é alfa que multiplica d de f. E essas duas condições me garantem que d é uma transformação linear. Agora, no item seguinte, pede-se para determinar o núcleo de D. Ora, o núcleo de D é formado pelos vetores tais que D de f é igual a zero. F, no caso, deve ser um polinômio de grau menor ou igual que 3. D de f é igual a zero significa que a derivada segunda é igual ao polinômio zero. Igualando os polinômios, eu obtenho que A2 é igual a zero e A3 é igual a zero. E, portanto, qualquer polinômio do núcleo deve ser um polinômio da forma A0 mais A1 vezes x, ou seja, um múltiplo de 1 somado com um múltiplo de x. Com isso, o núcleo de D é o espaço gerado pelo polinômio 1 e pelo polinômio x. Esses dois polinômios são LI, e, portanto, esse conjunto gerador, de fato, forma uma base para o núcleo. Algumas observações importantes. A primeira delas é que D não pode ser injetora, porque o núcleo de D é diferente de zero. Aqui a gente calculou o núcleo e a gente viu que o núcleo é constituído de qualquer vetor que tenha essa forma, e não apenas o vetor nulo. Se o núcleo de D é diferente de zero, é equivalente a dizer que D não é injetora. A sobrejetividade pode ser analisada usando o teorema do núcleo e imagem. Vejam que D não é sobrejetora porque a dimensão da imagem é diferente da dimensão do contradomínio. E como que eu verifico, como que eu calculo a dimensão da imagem? Usando o teorema do núcleo e imagem. Dimensão do domínio deve ser igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem.
Vejam que dimensão do domínio é dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Esta dimensão aqui é 4, a dimensão do núcleo a gente calculou, vejam que são 2, né? 2 vetores na base. Então, dimensão de P3 é 4, dimensão do núcleo é 2, portanto, a dimensão da imagem é 2 também. Logo, a dimensão da imagem, que é 2, é diferente da dimensão do contradomínio, que é 4. E, portanto, D não pode ser sobrejetura. Bom, o próximo exercício diz o seguinte: sejam F uma transformação linear que vai do R2 para o espaço das matrizes 2 por 2, e alfa e beta são as bases canônicas do R2, alfa é a base canônica do R2 e beta a base canônica do espaço das matrizes. Bom, sabendo que a matriz de F nas bases alfa e beta é esta matriz que está indicada, pede-se para calcular f de xy. Vejam que como que essas colunas foram obtidas. Vejam que o que eu preciso é calcular f no primeiro vetor da base alfa. Então, primeiro, dando nome aos bois, né? Alfa é a base canônica do R2, E1, que é 1, 0, E2, que é 0, 1. Beta é a base canônica do espaço das matrizes, V1, V2, V3 e V4. Como que eu calculo, ou o que significa que os coeficientes, que significado tem os coeficientes dessa matriz? Vejam que eu preciso calcular f na base alfa, então f no primeiro vetor da base alfa, ele vai ser obtido como combinação linear dos elementos da base beta com esses coeficientes. Vou repetir. O que significa essa primeira coluna? O que significa essa primeira coluna? Significa que f, calculado no primeiro vetor da base alfa, é combinação linear dos elementos da base beta com esses coeficientes que estão aqui. Substituindo V1, V2, V3 e V4, eu vou obter f de 1, 0. Da mesma maneira, se eu fizer, o que significa essa coluna? Essa segunda coluna significa que f, calculada no segundo vetor da base alfa, se escreve como combinação linear dos elementos de beta com esses coeficientes aqui. Vou repetir. Essa segunda coluna representa o quê? Significa que f, calculado no segundo vetor da base alfa, é combinação linear dos elementos da base beta com esses coeficientes que estão indicados. Vejam que eu posso substituir V1, V2, V3 e V4, efetuar os cálculos indicados e obtenho essas duas matrizes, f de 1, 0, f de 0, 1. Bom, novamente, se eu quero calcular a expressão de f de xy, eu precisaria iniciar escrevendo o vetor xy como combinação linear de 1, 0 e 0, 1. Ou seja, o vetor xy se decompõe de maneira natural como x vezes o primeiro vetor canônico mais y vezes o segundo vetor canônico. Logo, f de xy é f dessa combinação linear, portanto, os escalares vão para fora, x f de E1 mais y f de E2. F de E1 é essa matriz, f de E2 é essa matriz.
Substituo f de E1, f de E2. Efetuo os cálculos indicados e obtenho a expressão de f de xy. Essa é a expressão de f de xy. E por fim, o próximo exercício, que diz o seguinte: vou pegar alfa e beta, duas bases para o R3. Então, essa aqui é a base alfa, essa aqui é a base beta, duas bases para o R3. E eu tenho que T do R3 para o R3 é uma transformação linear cuja matriz de T da base alfa para a base beta é dada. Então, eu conheço a matriz de T da base alfa para a base beta. Então, pede-se primeiro para calcular a expressão de T de XYZ. Em seguida, verificar que T é inversível, ou seja, que ela é bijetora. E, por fim, calcular T a menos 1 de XYZ. Solução. Bom, primeiro, o que significa essa coluna? A primeira coluna significa que T, no primeiro vetor da base alfa, se escreve na base beta com esses coeficientes. Da mesma maneira, o que significa esta segunda coluna? Significa que T, calculado no segundo vetor da base alfa, se escreve na base beta com esses coeficientes aqui. E a terceira coluna significa que T, calculado no terceiro vetor da base alfa, se escreve como combinação linear na base beta com esses coeficientes indicados. Substituindo as expressões de V1, V2 e V3 e efetuando os cálculos, eu obtenho T de U1, T de U2 e T de U3. Simplesmente substituí V1, V2 e V3 e efetuei os cálculos indicados. Bom, se eu quero calcular T de XYZ, eu preciso escrever o vetor XYZ como combinação linear dos vetores U1, U2 e U3. Então, o vetor XY se escreve como combinação linear dos vetores, substituo o 1, o 2 e o 3, efetuo os cálculos indicados. Igualando este vetor com este vetor, eu tenho que isto aqui, essa soma é x, esta outra soma é y e essa terceira coordenada é z. Obtenho um sistema linear que pode ser facilmente resolvido por substituição ou por escalonamento, se preferirem. Na verdade, já está escalonado. E você obtém essa solução. Esse é o valor de C1, C2 e C3. Se o vetor XYZ se escreve como essa combinação linear, eu substituo C1, C2 e C3 e substituo o 1, o 2 e o 3. Efetuo os cálculos indicados, obtenho XYZ. Só que T de XYZ é obtido calculando T nos vetores indicados. Então, T de XYZ é C1T de U1, C2T de U2, C3T de U3. Só que este vetor, este e esse já eram conhecidos, foram calculados anteriormente. Então, T de 1, 0, 0 está aqui, T de 1, 1, 0 está indicado aqui e T de 1, 1, 1 é dado por este valor.
Efetuando os cálculos indicados, eu obtenho essa expressão. E, portanto, t de x, y, z é obtido usando essa lei de formação. Essa é a expressão de t de x, y, z. Bom, no item B, pede-se para verificar que ela é inversível, ou seja, que ela é bijetora. Bom, para verificar que ela é injetora, a gente começa analisando o núcleo. O núcleo é o conjunto dos vetores, tais que t de v é igual a zero. Ou seja, t de x, y, z é igual ao vetor 0, 0, 0, 0. T de x, y, z é essa expressão, igualo com o vetor nulo e obtenho um sistema linear. Por escalonamento, eu obtenho que x, y e z, a única solução é x, y e z iguais a zero. E, portanto, o núcleo é constituído apenas pelo vetor núcleo, pelo vetor nulo, e com isso T é injetora. Agora, pelo teorema do núcleo e imagem, eu tenho que a dimensão do domínio deve ser igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Dimensão do núcleo é zero. E, portanto, a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio. Se a dimensão da imagem é igual à dimensão do contradomínio, a transformação é sobrejetora. Sendo injetora e sobrejetora, ela é bijetora e, consequentemente, inversível. Agora, pede-se para calcular a expressão de t a menos 1 de x, y, z. Bom, quem é t a menos 1? A matriz de t... vamos primeiro calcular a matriz de t a menos 1. A gente sabe que t a menos 1 de x, y, z é igual à matriz do operador vezes o vetor x, y, z. Então, t a menos 1 em x, y, z é igual à matriz do operador na base canônica vezes o vetor x, y, z. Por outro lado, a gente sabe que a matriz da transformação t a menos 1 é exatamente a inversa da matriz de t. Bom, eu sei que t de 100 é igual a 147. T de 010 é este valor. T de 001 é este valor. Simplesmente substituir o ponto na expressão de t. Vejam que estes vetores aqui calculados, eles são exatamente as colunas da matriz de t na base canônica. Então, vejam que a matriz de t na base canônica é simplesmente t de 100, colocado na primeira coluna, t de 010, colocado na segunda coluna, e t de 001, colocado na terceira coluna. Esta é a matriz do operador t, na base canônica. Na base canônica, você pode fazer isso diretamente. Agora, o que eu vou fazer é inverter essa matriz por operações elementares. Eu vou omitir os cálculos. Vocês podem fazer o cálculo dessa matriz inversa utilizando o dispositivo prático de inversão de matrizes e obtenho que esta matriz é exatamente a inversa dessa matriz que está aqui. E, portanto, t a menos 1 de x, y, z vai ser
a matriz de t a menos 1, ou seja, esta matriz que está aqui, multiplicado pelo vetor XYZ colocado em pé. Vou repetir. Um operador calculado em XYZ vai ser a matriz do operador na base canônica multiplicado pelo vetor XYZ colocado em pé. Substituindo pela matriz de t a menos 1, eu vou obter que t a menos 1 de XYZ vai ser igual à matriz de t a menos 1, que foi calculada invertendo a matriz de t, multiplicado pelo vetor coluna XYZ. Efetuando os cálculos indicados, eu obtenho esse vetor coluna. E, portanto, t a menos 1 de XYZ é exatamente esse vetor que está aqui indicado. Com isso, eu encerro a aula. Caso você tenha ainda alguma dúvida, utilize o fórum Hora do Café da UFPR Virtual ou o horário de atendimento da professora. Caso você prefira, contacte a professora através deste e-mail. Obrigada pela sua atenção, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.